Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, esteja aí sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família nesse dia chamado hoje. Amém, meus irmãos? Amém, Pastor Marcos? Amém, pastora Jane. Amém. Então vamos juntos neste mover, juntos na intercessão, na palavra do dia, queridos. Amém? Tivemos hoje uma palavra abençoada, quer dizer, hoje não, né? Ontem. Uma palavra abençoada com a Bispa Nivalda, né? Eita glória! Uma palavra cheia de Deus, direcionamentos. Como ela mesmo disse, pastor Marcos, estou brava? Não, estou brava. A gente fala na terra lá braba, né? Mas não é braba, é brava. É costume, gente, de falar errado. A gente aprende tanto falar errado que o errado vira o certo. Amém? Então, a Bispa Nivaldo não estava brava, gente. Ela só estava nos ajudando, né, Bispa? A compreender mais a palavra, a levar a sério, a ouvir, a obedecer, a caminhar mediante a palavra do Senhor. Amém, queridos? Também tivemos a oração da tarde abençoadíssima. Também, né? Estamos aí nesse propósito da madrugada de 12 dias na oração ali da madrugada. Cada dia um casal ou alguém, né, está ali fazendo a oração ali da E tem outras madrugada. pessoas no relógio de oração também, né? Sim, e entre outras pessoas que estão ali no seu relógio de oração, mas eu estou falando específico desses 12 É dias, amor. verdade. Amém? Enchendo as nossas taças, amém? Você está enchendo a sua? E como eu já disse, e estamos dizendo, né? Falando aí, não é porque vai encerrar esse período de 12 dias que nós vamos deixar de orar, de jeito nenhum, até Jesus voltar. Então, você continue habilitado para estar orando na madrugada, em nome do Senhor. E hoje, nessa sexta-feira, Pastor Marcos, hoje nós temos o quê? Logo mais à noite? Logo mais tem festa. Eita, glória! O encontro com o quê? As meninas. O encontro com o rei, pastor. As meninas É do a encontro do Esté, rei. nós vamos ser as Estés desta geração, desta época. Então, nós vamos estar lá, ó, daquele jeito, daquela maneira, lindas e maravilhosas, porque nós vamos ter um encontro com o Rei, amém? Glórias a Deus por isso. Então, mulherada, vocês estão convidadas, amém? Convidadas e leve mais alguém. E se der tempo ainda, por favor, me chame, né? Pastora Jane, quero confirmar, eu vou levar alguém. E não se esqueça, leva aí um negócio para comer, hein? É um salgado, um doce, ô glória, porque já sabe, né? Aonde tem cristão tem o quê? Gente que come. Ô povo que come. Ô glória a Deus por isso. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E o pastor Marcos vai dar continuidade aí. Então, né, separe aí o que você sente no seu coração. Nós já estamos aqui com o nosso copo com água, estamos aqui também com a taça, estamos aqui também, queridos, com o óleo da unção. Estamos com o quê? Com a fé. Com a fé, queridos, a palavra do Senhor, mas estamos aqui cheios de fé, na certeza, né, de que o nosso Deus, ele fará. Amém? Ele diz na sua palavra, né? Tudo aquilo que pedirmos em o nome dele, ele diz, tudo aquilo que pedimos em meu nome, crendo, recebereis. Então, tem que acompanhar a fé com o crer, amém? Então, você crê, então você coloca aí o que você sentir no seu coração e tenha fé. Então, pastor Marcos, nós vamos juntar a nossa fé. Nós aqui na nossa casa, você na sua e o Espírito Santo de Deus juntamente conosco nessa sexta-feira abençoada, amém? Graças a Deus. Amém, queridos irmãos, e nós vamos aqui ao período da palavra, né? Obrigado, pastora Jane. Amém. Minha companheira, como ela diz, né? Estou com a minha amada aqui, fazendo a participação especial. Eu falo que é a minha parte alegre aqui, né? Minha parte totalmente mais descontraída. E faz parte, é muito especial, né? Amo essa pessoa que Deus colocou ao meu lado, minha esposa, Oh, e ela glória. faz parte do meu ministério também. Amém? Então, nós vamos aqui para a palavra de Deus, estamos aí no 14º dia do propósito do mês, hoje dia 21/3, né? Dando seguimento aí ao batismo de unção, que é baseado ali quando Davi recebeu a unção com óleo, né, pastora Eita Jane? glória. Ali em 2 Samuel, né? E hoje o tema é
a unção duplicada. Eita, recebo. É forte. Eu quero. É bastante, pastora Jane. Veja bem o que pede. É, exatamente. Mas ele sabia o que estava pedindo, viu, pastora Jane? Sim, Para poder dar seguimento ao ministério e poder fazer mais. Amém. Então ele estava abraçando um ministério com excelência. Oh, glória. Amém? Então vamos ao texto aqui. Nós estamos então no 14º dia, amém, do propósito. Se você quer anotar aí, o texto base é 2 Reis 2:9. 2 Reis 2:9. Amém. Amém. E nós vamos ler e meditar aqui na palavra. Eu estou usando uma tradução mais tradicional e depois eu vou estar lendo uma outra tradução, a NVI, tá bom? Ele não quer a linguagem de hoje. A linguagem de hoje também fala bem parecido com o que é a tradicional, né? Mas amém. 2 Reis 2:9. A pastora Jane é fãzaça da nova versão da linguagem de hoje. Diz a palavra do Senhor aqui, 2 Reis 2:9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada, olha só, haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aleluia, Jesus. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por este momento, Senhor, podemos estarmos juntos aqui com nossos irmãos deste canal. Neste momento, Senhor, não sabemos o momento que estará sendo ouvida esta palavra, estas orações, Senhor, meu Deus. Ó Senhor Jesus, este diálogo, Senhor, meu Deus, mas, Senhor, que esta palavra que é santa, poderosa, fiel, Senhor, que ela possa, Senhor, ser, meu Deus, ó Pai, trazida a cada vida, coração e mente, Senhor, que possamos entender e compreender a Tua palavra, que é um alimento espiritual, como nós temos recebido aqui no canal todos os dias, Senhor, temos recebido na igreja, ao ler a Tua palavra, abrir a Bíblia e estudar e ler, Senhor, somos, Senhor, meu Deus, ó Pai, curados, sarados e abençoados por Tua palavra, Senhor. Assim que meus irmãos possam receber esta palavra com ânimo, com fé e com alegria. Em nome de Jesus, fala aos corações, fala a cada vida, para a glória e louvor do Teu nome. Amém, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Nós lemos aqui, então, 2 Reis 2:9, que fala do pedido de Eliseu, né? Ele fez esse pedido a Elias antes que Elias fosse arrebatado, né? Porque Elias disse: você pode me pedir. E ele pediu algo que o próprio Elias disse, olha, no versículo 10 disse, né? Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Nem mesmo Elias, como profeta de Deus, um grande profeta, um grande homem de Deus, né, se movia no poder do Senhor, mesmo ele disse, olha, você pediu uma coisa difícil, muito difícil. Ele disse, mas se você ver o momento em que eu for retirado de ti, isso vai acontecer, mas se você não ver, quer dizer, dependia dele ver. Então, né, e a questão dele ver ou não, Elias não sabia, né, se ele ia ver. Então foi uma questão difícil até para o próprio Elias, né? Mas, aleluia, há algumas coisas a aprender neste texto, amém? A unção duplicada, o tema desta palavra, deste dia para a sua vida, para o seu coração. Esse foi o pedido, né, de Eliseu. Nada fácil ou comum, não é verdade, queridos? Nada comum, né? E entendendo um pouquinho melhor, eu queria compartilhar com vocês a palavra também numa nova versão, numa outra versão, que é da NVI, Nova Versão Internacional. Aqui o alimento é diversificado, amém? Glória a Deus. E então lá na NVI diz assim, olha, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha que diferença com relação à tradução tradicional. A tradução tradicional diz, peço-te porção dobrada do teu espírito.
A NVI, que é uma versão internacional, ela diz: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eliseu queria herdar, herança. E quem é que tem direito à herança, querido? Quem é que tem direito à herança? Os filhos. Né? Os filhos têm direito à herança. Né? Aqueles que têm, né, ali a sua parte a receber de um ente querido, né? E ele, como, né, se sentiu como um filho, né, filho espiritual de Elias. E Elias, ele tinha uma escola de profetas, né? Ele tinha muitos seguidores, muitos discípulos, né? Mas por isso eles fazem de mim o principal herdeiro de teu espírito. E a questão aqui do principal é o primogênito. Aleluia. E na lei hebraica, queridos, na lei dos judeus, conforme está lá em Deuteronômio, o filho mais velho, o primogênito, tinha direito ao dobro. Ou seja, se o pai tinha uma herança e tinha 10 filhos, ele dividia essa herança pelos 10, ok? Só que o filho mais velho, ele tinha direito a 2 vezes o que os outros iam receber. Se o pai tivesse 10.000, por exemplo, tivesse 10 filhos, né, ele teria que pegar, não seria 1.000 para cada filho, teria que reduzir essa porção, porque o filho mais velho teria direito a 2.000, por exemplo. Não sei se me faço entender. Mas o filho mais velho tinha direito à porção dobrada da herança, o filho primogênito, o primeiro filho. Então Elias tomou posse, queridos, de filiação, tomou posse do seu chamado e fez um pedido a Elias que ele queria, né, do espírito profético que estava na vida de Elias, mas ele não queria apenas o que já estava na vida de Elias, ele queria 2 vezes mais o que estava sobre a vida de Elias. Que maravilhoso, né? Porque ele queria isso não para se vangloriar, não para se achar, não para ser mais importante, mas para dar continuidade, porque ele era um sucessor. Amém? Ele ia dar continuidade a um ministério maravilhoso, que era o ministério de Elias. Maravilhoso e poderoso, né? Então, é importante, né, como filhos que nós somos, como chamados que nós somos, né, a gente saber pedir ao Senhor o que nós queremos. E é interessante, pois, essa questão do pedido de Eliseu acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo de verdade. Se os irmãos forem ver, eu não sei se você sabia, então hoje é um fato que vou falar para você aqui. Se você não sabia, você vai ficar sabendo, tá bom? Aleluia. Você sabe que Elias realizou 13 grandes acontecimentos durante seu ministério. Eu não vou relatar os 13 aqui, porque senão vai ficar muito extensa essa nossa palavra do dia, né? E porque tem que passar, ler a passagem, passar os feitos, né? E Eliseu realizou 26, queridos, realizações que marcaram o seu chamado. Então é realmente o dobro daquilo que realizou Elias, né? Então realmente se cumpriu. Não sei se você sabia, mas se cumpriu de verdade. O que Eliseu pediu acabou acontecendo. Ele é melhor que Elias? De forma nenhuma. Ninguém é melhor que ninguém. Não é porque um fez mais, outro fez menos, porque todos contribuíram para o reino, segundo o chamado, segundo o ministério, segundo a graça de Deus, porque quem opera é Deus, né? O homem é só o vaso, né? O homem é só um meio pelo qual ele usa, Deus usa. Quem usou, quem fez tudo foi o Senhor, através do homem, é verdade, mas o homem é o canal que Deus usa. Glória a Deus. E é interessante que o que ele pediu, ele recebeu. Então, eu estava conversando aqui com a minha esposa, a pastora Jane, né? Então, tome cuidado com o que você pede. Às vezes você pode falar alguma coisa e ser levado a sério. Ele pediu porção dobrada do espírito profético, do espírito de poder, o espírito de unção, a autoridade do Senhor que estava sobre Elias.
E ele recebeu exatamente o que ele pediu. E nós vemos que havia uma exigência: se você me ver quando eu for retirado de ti, você vai receber. Se você não ver, você não vai receber. A questão de Eliseu ver era uma dependência, né? Ele precisava ser ali, ele estar ali fiel ao chamado. Porque todo mundo falava, Elias falava: olha, você pode ir embora que eu vou para cá, olha, você pode ir embora que eu vou para ali, você pode ir embora que eu vou fazer isso. E toda vez Eliseu dizia: não me apartarei de você. Até mesmo outros profetas chegaram perto e disseram: olha, você sabia que o seu Senhor vai ser retirado de ti? Eles falavam: olha, cale-se, porque também eu sei. E ele não se apartou em nenhum momento, porque ele recebeu um chamado, né? Que ele seria o sucessor. Mas para receber a bênção, ele tinha que ser insistente. Então, para receber o que a gente pede, queridos, você precisa ser insistente. Ele foi persistente, insistente, até o Elias falou: olha, você não quer ir descansar, não? Que eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele não se apartou. A palavra do Senhor diz que Eliseu, ele regava as mãos de Elias, ele lavava, ele levava água, e deitava água nas mãos de Elias. Ele estava ali servindo Elias. Às vezes a gente quer começar grande, né? Ah, é profeta, foi chamado para ser profeta, então vai ser. Não, ele primeiro foi lavar as mãos de Elias. Levava o vaso, levava o peso. Quando Elias queria se lavar, se banhar, ali estava Eliseu, servindo insistentemente. Mas o chamado não era para ser profeta, queridos. O chamado é para ser servo. Quando a gente é servo, depois Deus decide o que ele vai fazer e dar ao servo, porque o ser profeta é uma função no reino. Então, ele tinha um chamado para uma função, mas ele ainda não estava exercendo essa função ainda. Ele só tinha um chamado, que ele seria o sucessor. Mas ele precisava ser fiel, ele precisava ser insistente, ele precisava ver quando Elias fosse retirado da terra. E ele perseverou, e a palavra hoje é: persevera para você receber o que você está pedindo ao Senhor. E o que você está pedindo ao Senhor não deve ser para uso seu, não é para você, é para o reino. Aleluia! O que você e eu devemos pedir tem que ser maior, a causa é nobre, queridos. O que eu e você pedimos tem que ser não só para mim, mas para todos. Tem que ser para a família, tem que ser para as nações, tem que ser para o Brasil, também tem que ser para a sua igreja. E o que Eliseu pediu era uma capacitação para servir a Deus, abençoando Israel, porque ele profetizava a fim de que Israel crescesse como povo, recebesse os livramentos, vivessem e voltassem para o caminho do Senhor. Embora o povo estivesse vivendo uma apostasia, um afastamento, um esfriamento, estava voltando-se à idolatria, mas o Senhor não deixou de amar Israel e usava os seus profetas para falar com o seu povo, para corrigir, para fazer sinais, prodígios e maravilha. Amém? Então, quando temos um chamado, precisamos persistir para receber aquilo que temos pedido e para servir no reino, que é o mais importante. Então, pense nisso. Temos um chamado. E o que temos feito com ele? E temos também feito pedidos a Deus? Temos pedido algo ao Senhor? O que temos pedido? É para nós ou é para o reino? Aleluia. Não estamos limitados, irmãos. Como nós lemos aqui, que Elias realizou 13 grandes acontecimentos e Eliseu 26 grandes realizações. Não estamos limitando aqui a grande obra realizada por esses dois homens, mas apenas mostrando o quanto um homem chamado por Deus pode fazer para o crescimento do reino do Senhor sobre a face de toda a terra.
Então é muito importante a questão do chamado, né? E depois de ser chamado, fazer o pedido certo para agirmos e trabalharmos no reino do Senhor. Que você e eu possamos pensar nisso, amém? Porque a obra é de Deus, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração, amém? Assim como Deus usou Elias, usou Eliseu, o Senhor quer usar a você, que recebeu um chamado e que pediu algo ao Senhor. Se Ele te deu, então é para que você exerça seu chamado com plenitude naquilo que Ele permitiu você fazer. Amém? Em nome de Jesus, seja uma bênção, seja um homem, uma mulher de Deus, usado nas mãos de Deus para crescimento do reino de Deus. Que você e eu sejamos porta-vozes do reino dos céus, aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, pastora Jane? Amém. Aí, pastor Marcos, tem um louvor que fala assim, né? Eu estava ouvindo, estava Tá vendo aí a atenta, minha porque... parte mais alegrinha? É um louvor bem conhecido, né? Onde fala sobre a insistência, né? A pessoa está insistindo. E quando o pastor estava ali falando que eu confundo Eliseu e Elias. Quando ele pede ali a porção para ele, ele fica ali junto com ele, né? Ele não largava, não largava, estava ali aprendendo, estava ali servindo. E tem um louvor que fala assim: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. E ele recebeu? Porque é mediante a palavra esse louvor, não é? Sim. Jacó recebeu ou não recebeu? Sim, E ele não largou o anjo, ele não largou até conseguir. Assim também foi o profeta, né? Ele recebeu a porção dobrada. Elias ou Eliseu? Eliseu. Eu confundo eles dois, gente. Ele pediu a porção e ali ficou junto e ele recebeu. Porque ele foi fiel no chamado. Ele foi fiel. Né? Exatamente. Foi fiel no chamado. Vamos ser fiéis ao chamado, porque quem nos chamou é fiel. Amém? Eita. Vamos ser fiel ao chamado, porque ele é fiel. Para cumprir Pastora Jane está inspirada aqui. Ô, glória! toda promessa ou palavra dita a mim. Sim, Deus é fiel. Amém. Ele é fiel, né, pastora Jane? Amém. Aleluia. Então, amém, queridos. Que você possa receber esta unção dobrada, né? A unção para trabalhar mais, para fazer mais, para produzir mais, né? Porque a unção não é para a gente, né? É para o reino, para trabalhar no reino, né? A unção é uma capacitação, amém? É um envio, é um empoderamento. E aqui este homem de Deus queria mais, pastora Jane. Amém. Queria mais para servir. Será que a gente serve para a gente, né? Uma lição, né? Tem gente querendo, né, fazer tão pouco, a gente faz tão pouco, ou quanto, né, a gente faz é tão pouco, e tem gente que acha que já está fazendo muito, né? É verdade. E este homem de Deus, ele já queria logo fazer muito, queria fazer mais do que Elias fez, ou seja, ele queria ser melhor que o seu professor, e não está errado. Jesus disse que ele era mestre e que nosso exemplo é Jesus. Mas se nós quisermos, né, ser melhor que o nosso mestre, no mínimo a gente tem que ser igual ao mestre. Mas ele diz também na sua palavra, né, pastor Marcos, que nós faríamos obras maiores até do que ele fez. Se crermos, né? Sim. Então isso, é possível. É a fé, porque tem essa unção, né? Nós tivemos o batismo de unção, não teve? Sim. Você teve pregando sobre isso, né, pastora? O batismo da fé. A fé. Batismo da fé. Se você tiver fé, você vai fazer obras maiores. Então Jesus te delega e autoriza você a produzir mais do que ele até, queridos. Amém? É um desafio. Como disse Elias para Eliseu, dura coisa pediste, coisa difícil pediste, né? Mas não é impossível. Nós podemos produzir sim no reino, até mais do que Jesus fez.
É difícil? Pode ser que sim, ou não, porque a fé, né, é a certeza das coisas que não se vê, né? A fé produz o invisível, amém? Então, vamos se mover pela fé e que você e eu possamos querer a unção. E se você puder pedir ainda, se já está ungido, quer mais? Busca do Senhor para receber a unção dobrada, duplicada, a unção do Espírito Santo, 2 vezes mais. 2 vezes mais. Amém. Glória a Deus. Aí o Senhor diz para você, ó, eu te chamei para viver coisas maiores. Deus está falando, ó, eu te chamei para viver coisas maiores. Deus está te chamando para viver coisas maiores e melhores. Amém? Amém. Com esta palavra, amém, nós estamos encerrando aqui, então, essa parte bíblica da palavra do dia. E nós vamos aqui à oração, né, pastora Jamil? Amém. Vamos orar aqui. Temos a taça, como já foi dito, o óleo aqui, a água. E como diz a nossa bispa, não é a água, não é o óleo, é a sua fé. Amém? Pegue o seu pedido de oração, sua taça, esteja aí os seus votos, os seus sonhos. Está tudo diante do Senhor. Amém. Amém? Ele é Deus, queridos. Aleluia. Esta unção que Ele nos deu é uma unção de ousadia, unção de conquista. Amém, Jesus. Amém? Unção para poder, né, conquistar, vencer e viver milagres. E estar realizando obras maiores no reino de Deus. Amém? Com a força do poder do Espírito Santo, com a força e a graça do Senhor, os dons do Espírito Santo sobre nós. Precisamos dele, precisamos da sua graça, precisamos do seu amor. Vamos orar, meu amor? Amém. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, Oh, Pai, obrigada, Senhor. em nome de Jesus Cristo, Aleluia. Senhor, por este momento, Senhor, onde podemos, Senhor, compartilhar a tua palavra, Oh, meu Senhor, meditar, obrigado, Senhor, e entender e compreender, Senhor, pois a Sim, tua ó palavra é linda e maravilhosa e nós Oh, desejamos, glórias a ti, Senhor, Pai. meu Deus, ó Pai, cumpri-la, Senhor, Oh, não somente Senhor, conhecê-la, é mas que verdade, nós Pai. possamos vivê-la, Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, que possamos, assim como Eliseu, desejar fazer mais e ter mais de Ti em nós, Senhor. Mais da Sua graça, Amém, mais da Sua Jesus. unção, mais da Sua misericórdia, Senhor. Para, Senhor, meu Deus, trabalharmos mais no reino, Senhor, para Aleluia. aplicarmos isso no reino, para aplicarmos isso, Senhor, na Sua igreja, no Seu rebanho, no Seu povo. Na nossa Sim, vida, na Senhor. nossa casa, É na nossa verdade, família, Deus. na sociedade, no Amém, local onde Jesus. moramos, Senhor, na nossa nação, Senhor. Aleluia. Oh, Pai, Senhor, quiçá também, Senhor, em todos os demais É países, verdade, Pai. Deus. Somos teus para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Pai querido, Senhor, colocamos diante de ti os pedidos de oração, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, de ordem física, saúde, Senhor. Sim, Senhor. Meu Deus, visita, Senhor, a saúde dos teus servos, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, doentes, necessitados de cura. Tem misericórdia, Pai. Oramos por curas, Senhor. Amém, Oramos por Jesus. liberações nos hospitais, liberação de procedimentos, exames, Senhor. Meu Deus, transferências, Senhor. Meu Deus, procedimentos, Amém, transplantes, Senhor. Meu Deus, move-te a favor destes irmãos, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, tira esse empecilho, esse embaraço, Senhor, dessa pessoa que precisa, desse socorro, Senhor, deste procedimento, Senhor, que está barrado, que está parado, Senhor. Põe as tuas mãos, Senhor, Sim, visita, Senhor. meus irmãos, tira, Senhor. Nós oramos por cura divina, Senhor, tu Sim, podes, ó Senhor. Pai. E nós oramos também, Senhor, pelo mover dos homens, dos médicos, Senhor, a favor destas vidas, Pai. Amém, Jesus. Assim oramos por, Senhor, cura, Senhor, também sentimental, É Senhor, verdade, cura, Deus. Senhor, emocional. Cura as emoções. Meu Deus, Oh, tirando depressão, angústia, sim, ó Pai. síndromes de pânico, Senhor, tirando síndromes de ansiedade, Senhor, meu Deus, todo mal que tem roubado a paz, a Amém, alegria, o Senhor. controle, Verdade, Senhor. Traz a tua bênção a esta vida, Pai. Em nome de Jesus, visita Amém, também, Jesus. Senhor, liberta, Pai, aqueles que estão oprimidos, Senhor, e amarrados pelos vícios, Senhor.
por todo tipo de prisão, seja Amém, bebida, Jesus. Senhor, o álcool, as drogas, É o verdade, fumo, Deus. Senhor, a prostituição, a pornografia, os Aleluia. Sim, jogos, Senhor, Senhor. liberta, Pai. Liberta, meu Deus, em Resgata do nome de inimigo, Senhor, Jesus, daquilo que o Pai. mundo tem E sim, ditado, meu Senhor Pai. Jesus, quebra esses Oh, laços, Senhor, meu Senhor, Deus. para a glória do teu nome. Sim, Visita as Senhor. famílias, Senhor, os casamentos, a Sim, união, o Pai. lar, Oh, a família, Deus. Senhor, os cônjuges, Senhor, Sim, os Senhor. entes queridos, haja paz, Senhor, haja bênção, Senhor. Amém, Oramos, Jesus. Senhor, por providências, Senhor, Sim, portas Pai. abertas, Senhor, haja trabalho, haja, Senhor, meu Aleluia. Deus, ó Pai, este emprego para este irmão, esta irmã, É este verdade, jovem, Senhor, abre Deus. estas portas, janelas do Oh, glória a céu, Ti, Senhor. suprindo estas vidas, estas casas, estas Sim, meu famílias, abençoando Senhor. esta empresa, esse Sim, meu empregador, Deus. abençoando aquele que precisa alugar um imóvel, É aquele que precisa verdade, vender, Senhor. aquele que precisa comprar, Dá aqueles que direção, estão meu Pai. aguardando, Senhor, e precisando, Senhor, meu Deus, que este inventário aconteça, É Senhor, verdade, ou Senhor. haja regularização, haja bênção, Senhor, este processo na justiça, Senhor, Amém, este Jesus. INSS, essa aposentadoria, Pai. Ó, Senhor, esta pensão, Jesus, esse processo trabalhista dá a vitória. Senhor, Sim, dá a tua Pai. bênção, a tua unção, a tua direção. Oramos Amém, por aqueles que estão Jesus. encarcerados, presos. Jesus, Oh, meu liberta-os Deus. Tem verdadeiramente pelo poder misericórdia, da tua Pai. palavra, que eles Sim, encontrem Senhor. salvação, ó Pai, e possam voltar à sociedade e viver com suas famílias em paz, Senhor. Sim, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, as crianças que estão nos orfanatos. Sim, Prepara a Senhor. família Cuida para de cada um elas, Pai, deles, desses Senhor. pequeninos. Oh, meu Guarda-os e Deus. livros da violência, Senhor, da pedofilia, Senhor, do estupro, de Do homem toda, mau, Senhor, violência Senhor. contra Oh, meu eles. Deus. Senhor, que eles sejam bem cuidados, guardados, alimentados. Senhor, visita os pequeninos, Em guarda-os e nome do livros, Senhor Senhor, em Jesus, nós nome de clamamos a Jesus. Ti, Assim nós Pai. oramos por todos aqueles que se encontram, Senhor, meu Deus, hospitalizados, Senhor, Sim, nas casas de Senhor. recuperação, Sim, Senhor, meu meu Deus, os Deus. jovens, Senhor, homens e mulheres que estão, Senhor, Pai, procurando libertação É das drogas, verdade, Senhor, meu Deus, Pai. abençoe esse tratamento e abençoa as casas de recuperação, Pai. Amém, Em Jesus. nome de Jesus, assim, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa nação. Sim, Oh, Senhor, Deus. abençoa, Senhor Israel, teu povo, haja paz sobre Israel. Sim, Jesus, Senhor. abençoa as nações, salvando, restaurando, Sim, curando, Pai. Senhor, e transformando vidas, Amém, batizando-as em teu Jesus. Espírito Santo. Pai querido, Senhor amado, assim nós te pedimos, Senhor, visita os missionários, trabalhadores do Evangelho, supre-os e abençoa, Senhor, Sim, Senhor. em nome de Jesus. Assim fica conosco, Pai, recebe as nossas vidas, o nosso altar, cada vida aqui, Pai, cada pedido Sim, de Senhor. oração. Pai, que esta palavra que foi aqui meditada, Senhor, possa entrar em cada coração, Senhor, e fazer morada, Senhor. Amém, Fica Jesus. conosco, Senhor, dá-nos um dia de paz, um dia de bênção, um dia, Senhor, rico, Senhor, da tua presença, do teu Amém, poder, das Jesus. tuas liberações, da tua misericórdia. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus conosco estejam e permaneçam hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos. Sabe, pastor Marcos, enquanto o pastor estava orando, queridos, o senhor está visitando pessoas, ou não sei se uma ou mais pessoas, que tem um formigamento na mão esquerda. Sabe, a pessoa, ela sente um formigamento. Enquanto ele estava orando, eu pude sentir que o senhor está curando essa pessoa, né? Eu não sei de que ordem é, mas é uma pessoa que sente já, né, esse formigamento na mão esquerda, que você possa receber sua cura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós também queremos abençoar, né, todos os itens mediante a sua fé, que já foi colocado diante do altar do Senhor, que você possa crer. Tome a sua água crendo, pega o óleo da unção, passa aí, né, na área que você precisa no seu corpo, ou aí na peça de roupa, né, representando uma vida, uma família, uma situação, um documento, uma chave, eu não sei, né, em nome do Senhor Jesus, creia que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir toda a boa palavra que ele tem para a sua vida, amém? Em nome de Jesus, aleluias. Eu sou a pastora Jane. Eu sou o pastor Marcos. Nós oramos por vocês. Vocês oram por nós e juntos juntos nós vamos morar no céu. Amém, nós vamos queridos? morar no céu. Graças Amém, a Jesus. Deus. Amém.
Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um.